Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Eu me chamo Fernando e antes de eu mostrar as publicações que chegaram na redação aqui do canal, eu quero convidá-los a conhecer o nosso Apoia-se. O link está na descrição desse vídeo. A gente tem recompensas bem legais, participação no grupo de exclusivos do Central HQs no WhatsApp, vídeos antecipados, sorteios, participação em lives, enfim, dá uma conferida. Além disso, nós somos parceiros da Amazon, da Panini e da loja Mundos Infinitos. Então, se eventualmente você for fazer as suas comprinhas em qualquer um desses sites, acesse aqui os links do canal, pois é de grande ajuda. Dito isso, vamos começar aqui com as aquisições Pipoca e Nanquim, com o Manhwa Cães de Kensuke Gendrikin, a mesma autora de Grama, que também saiu no Brasil pela própria editora Pipoca e Nanquim e que ganhou resenha no Central HQs. Publicação muito bonita, né? Ela vem com uma sobrecapa, olha só, a sobrecapa da edição, capa dura, material realmente bem caprichado, com papel offset preto e branco. Eu pretendo resenhar esse material já na quinta-feira agora, que é o dia que eu falo de quadrinhos orientais. Na sequência, pela editora Pipoca e Nanquim, nós temos O Último Ronin, material vinculado ao universo das Tartarugas Ninja. Obviamente é uma história que se passa num futuro da dupla, né, criadora dos personagens, além de vários outros artistas, Tom Waltz, Exal e Isaac Escorza, Ben Bishop, Luiz Antônio Delgado, e a introdução é feita pelo diretor Robert Rodrigues. Então nós temos aqui uma edição em capa dura, tem aqui um verniz aplicado na capa, bem bonito, né? A guarda em vermelho e o papel é o couché colorido. Eu vi que lá fora nos Estados Unidos estão saindo mais aventuras do Último Ronin, mas eu só vi por cima, eu não cheguei a ver mais detalhes da publicação que está saindo lá nos Estados Unidos. Agora nós vamos com a Script Editora, com um material que ainda que não seja exatamente da DC Comics, ele tem tudo a ver, né, com o que eu vou mostrar para vocês depois ali, né, tá inclusive na thumbnail, né, edições de luxo DC/Vértigo. Nós temos Castelos de Areia, reflexões sobre Sandman, organização de Douglas Freitas, que é um dos editores da Script. Trata-se de um livro, olha só, uma edição também bem bonita. Gostei bastante da escolha de arte de capa, é bem Sandman, né? Vamos dizer assim. Opa, caiu aqui um marca-páginas, aqui aquela máscara clássica. O papel, ele parece ser o offset, tá? Aí você tem aqui vários convidados que escreveram artigos, matérias, né, sobre alguns arcos ou histórias de Sandman. Então nós temos aqui um prefácio de Daniele Loretti, apresentação do Douglas Freitas, aí Sandman antes de Sandman, do Liber Paz, analisando a série Sandman. Aí já entramos em Prelúdios e Noturnos, que é feita pelo Rino Félix, A Casa de Bonecas, da Dani Marino, Terra dos Sonhos, Carol Pimentel e assim por diante. Então, nós vamos ter aqui realmente todos os arcos de histórias de Sandman. E aí, como extras, nós temos Sandman e Gaiman Linha do Tempo, pelo Érico Assis. Temos aqui Devaneio, Desencarnação e demais decisões derivadas do JP Martins, Dave McKean, O Sonhar, do Aristides Correia Dutra e assim por diante. Então, é um livro que também vai conter algumas imagens, então é um livro ilustrado. Eu ainda não comecei a ler a publicação, mas eu achei bem bacana a estruturação aqui dessa obra feita pela Script Editora, né? Com artistas, pessoas do meio aí dos quadrinhos, para falar um pouco dessa grande obra clássica da nona arte. Então fica a dica para vocês, galera, de Castelos de Areia, reflexões sobre Sandman. Agora sim, nós vamos com as publicações de luxo da DC Comics/Panini, no caso, com os materiais do selo Vértigo atual DC Black Label, né?
Como eu gosto do termo Vértigo, né? Agora a gente tem esse selo que, sinceramente, teve pouquíssima coisa realmente interessante, relevante, ainda mais se compararmos com o antigo selo adulto da DC Comics, no caso, a Vértigo. Eu vou iniciar aqui, galera, com uma publicação que eu gosto bastante. Esse daqui é o último volume dessa republicação da editora Panini Comics, que já havia lançado o Ex Machina em capa cartão. Agora nós temos a edição em capa dura, né? Esse daqui é o volume 5 do Brian K. Vaughan com o Tony Harris. Eu adoro, né, esse material aqui. E as edições que eu tenho em capa cartão eu vou colocar para sorteio junto dos apoiadores do canal. Viu como vale a pena se tornar aí um apoiador do Central HQs. Na sequência nós temos um material que eu já vinha pedindo há muito tempo, Lucifer, de Mike Carey. Nós temos aqui o primeiro volume, né? Também é uma edição de luxo, e ainda vai contar com Peter Gross, Ryan Kelly, Dean Ormston, Scott Hampton, Chris Weston e James Hodgkins. Prefácio do Neil Gaiman. Sim, para quem não sabe, é um spin-off da série Sandman. Nós temos aqui O Anjo da Luz, Lucifer, uma edição em capa dura, caprichadíssima edição, muito bonita. Eu não me recordo quantos volumes serão, eu acho que em torno de 11, 12 no total. Que vem a conta-gotas, o importante é ser lançada essa série. Eu li, eu acho que até a edição número 40 americana, né? Das edições single issues. E é realmente um trabalho muito legal. Eu diria que é a melhor obra escrita pelo Mike Carey. Na sequência nós temos Jonah Hex por Joe Lansdale. Publicação belíssima. Eu não esperava que fosse lançada encadernada, mas fiquei felizaço. Eu li algumas dessas histórias, se eu não me engano, foi dentro da publicação Vértigo da editora Abril Jovem, que saiu em 12 volumes, formato americano, era um encadernadinho e tal, que teve também as histórias do Garfienes à frente do título do John Constantine. Foi lá, inclusive, que eu descobri o selo Vértigo. Sensacional, né? Então nós vamos ter aqui, além do Joy, temos o Timothy Truman e Sam Glanzman. Edição bem bonita também, material em capa dura, que vai compilar várias minisséries aí do Jonah Hex. Eu acho que é um material de volume único, mas me corrijam se eu estiver errado. Papel couché, colorido, 392 páginas. Agora vamos de Garfienes, falando nele, né, com Hitman, edição de luxo, volume 3, ele em parceria com John McCrea, ou McCrea, não sei como pronuncia o nome desse cara. Publicação que saiu em single issues aqui no Brasil pelas mais diversas editoras, eu acho que saiu pela Ópera Gráfica, enfim, é um material que também conta com capa dura, tá? E o papel couché de boa gramatura. Deixa eu ver se tem o número de páginas aqui, 424 páginas. O próximo é Starman, de James Robinson. Esse daqui é o terceiro volume, com a arte de Tony Harris, o mesmo desenhista de Ex Machina, naquela parceria com o Brian K. Vaughan. Uma edição também bem caprichada, verniz aplicado aqui, capa dura. Aqui a guarda. Deixa eu tirar essa folhinha chata aí. Com papel couché colorido. Deixa eu ver o número de páginas, 432, basicamente o mesmo formato de Hitman. Para finalizar, meus amigos, uma das melhores séries Vértigo de todos os tempos. Eu não me canso de dizer isso. Fábulas! Eu tenho aqui em mãos o volume 10 e o volume 11. Publicação que traz Bill Willingham nos roteiros e desenhos de Mark Buckingham, que é o artista principal, e outros artistas. Galera, isso aqui é bom demais, eu indico e vou sempre indicar esse material. Uma edição realmente lindíssima, capa dura, papel couché. Essa daqui tem, não vai ter o número de páginas nessa e nem nessa daqui. Mas você pode ver que o volume 11 é um pouquinho mais grosso do que o volume 10. Mas de qualquer forma, meus amigos, se vocês tiverem a oportunidade, comprem Fábulas porque realmente vale muito a pena. Agora nós vamos às breves resenhas.
Iniciando pelo quadrinho italiano Bonelli, Dylan Dog, volume 29, O Bosque dos Assassinos, publicação da Mitos Editora no formato original italiano, roteiros de Claudio Chiaverotti, material que conta com capa cartonada, papel offset preto e branco, edição que traz uma história fechada, ou seja, você não precisa ter lido nada anteriormente para ter uma total compreensão da história. Bom, basicamente nessa trama nós temos um bando de assassinos, daqueles mais cruéis, que acabam atacando pessoas de forma aleatória e eles se refugiam nas florestas de Londres. A polícia, obviamente, está tentando capturar eles. E durante um ataque aleatório a um casal, a mulher consegue sobreviver às investidas da conhecida quadrilha do bosque. Mas como nunca houve realmente sobreviventes, ela teve acesso, ao rosto desses assassinos, eles vão buscar ela, custe o que custar. E aí que entra em cena Dylan Dog. Ele é procurado pela irmã da mulher sobrevivente, que relata, inclusive, que esses assassinos, aparentemente, parecem ter capacidades sobre-humanas. Galera, a história, ela realmente é bem intensa, ótimos desenhos e tem bastante morte dentro dessa história aqui do investigador de pesadelos. Eu gostei de como a trama foi desenvolvida, porém, eu achei que o Claudio Chiaverotti acabou colocando muitas conveniências aqui para a trama realmente poder andar, o que não precisava, sinceramente. Tem uma hora que o Dylan Dog bate assim, o pé numa pedra e aí, meu Deus do céu, causou um sangramento quase hemorrágico. Ele desmaia por falta de sangue e tal. Ficou realmente bem forçado, mas tirando esses exageros e aí a mãozinha do roteirista dentro da história, ela realmente funciona muito bem. A própria sobrevivente, a Megan, que ela está toda enfaixada aqui na capa, ela sofreu várias queimaduras e tal, ela se movimenta com uma facilidade incrível para quem teve tanto do corpo queimado, mas ao final é dada uma explicação e aí você pelo menos acaba aceitando o porquê que ela consegue basicamente agir com certa naturalidade. Temos aqui mais uma história interessante do Dylan Dog, mas com essa ressalva que de uma certa forma me incomodou, mas não compromete a leitura como um todo. Então fica a dica para vocês. O próximo material também é um quadrinho Bonelli italiano, eu estou falando de Giulia, Aventuras de uma Criminóloga, volume 25, Quem é Christine? Publicação da editora Mitos, também no formato original italiano, escrita por Giancarlo Berardi, que é o criador também da personagem. Nós vamos ter aqui uma trama bem interessante que envolve uma maior de idade desaparecida. O pai dela acaba procurando a Giulia para entrar numa investigação para saber o paradeiro dessa garota. Afinal, a mãe está muito preocupada, o pai também. Então ele tenta convencer a Giulia a assumir esse caso, porém a nossa criminóloga fala que não, que ela é maior de idade e ela tem direito à privacidade. Se ela não quer ser encontrada, é um direito dela. Porém, ela passa o contato do Léo Baxter, que é um investigador particular, que tem uma quedinha também pela Giulia, eles são bem amigos, para realmente tentar achar o paradeiro dessa garota. No entanto, logo no outro dia, esse pai da Christine acaba sendo encontrado morto com um tiro no peito e com a língua arrancada. E aí, aquele alerta já acende na cabeça da Giulia e vê que tem algo realmente muito estranho. E conforme eles vão entrando mais e mais na investigação, eles vão descobrindo que as coisas não são o que parecem. É realmente uma trama com bastante reviravoltas, gostei bastante do desenvolvimento da história. Mais uma vez, o Claudio Chiaverotti acerta a mão aqui. Achei também a resolução da história bem interessante. Os desenhos são bons, mas algumas páginas elas estão meio pixeladas assim, não fica realmente legal, não sei se é impressão ou se é original italiano. Mas de qualquer forma nós temos aqui mais uma grande história de Giulia Cannon, então fica a dica para vocês. Para finalizar, vamos de DC Comics, com as histórias que são publicadas dentro do título mensal do Superman, publicados no Brasil pela editora Panini Comics.
O mês de referência é abril de 2023. Vamos iniciar aqui por Superman, o Filho de Kal-El, edição número 15, escrita por Tom Taylor, que vai contar as histórias de Jonathan Kent. Nós temos aquela trama que já vem de várias e várias edições, onde existe o país Gamorra, que é dominada por um ditador que faz experimentos em humanos, tentando criar super-humanos. Ele tem também uma aliança com o Lex Luthor, e o Jonathan Kent, junto do seu namorado, vão tentar dar uma cartada final. A mãe do namorado, né, do Jonathan, ela era a presidente desse país, ela foi deposta, né, e assumiu esse Bendix, que é um cara realmente muito cruel. Então eles vão dar essa cartada final para derrubar ele desse governo, e aí nós temos o que ocorreu na edição anterior, o início da invasão, ele contando com bastante ajuda, até que ele realmente vai chegar cara a cara, né, com esse ditador. O problema dessa edição é que tudo acontece de uma forma muito fácil e leniente por parte das pessoas que estavam ao lado desse ditador. Para ele realmente se manter no poder durante tanto tempo, ele precisa ter apoiadores que são realmente confiáveis, fiéis a ele. E isso simplesmente desaparece durante essa invasão, então acaba ficando muito conveniente para a história. Mas de qualquer forma, de uma maneira geral, foi um arco interessante, né? Até essa derrubada do ditador de Gamorra. Aí você vai ter ali o beijo final, né? Que os dois conseguiram sucesso ali, livrar, né, Gamorra das mãos de um tirano. Os dois se beijam, o pessoal tá ali aplaudindo. De maneira geral, uma edição interessante, bacana, mas tem aquele ar um pouco mais infanto-juvenil, novelesco. Mas ainda assim, eu achei que o Tom Taylor, apesar dos altos e baixos, entregou um trabalho razoável, mais nessas últimas edições. Teve algumas ali que, pelo amor de Deus. Então, particularmente, eu não vejo esse run do Tom Taylor, que chega ao final, acho que na edição número 18, como algo realmente ruim, péssimo, mas também não é digno de grandes elogios. É uma coisa ali mediana, um feijãozinho com arroz, que obviamente deve ter o seu público. Eu, particularmente, não sou um grande fã dessas histórias, mas estou acompanhando para poder resenhar aqui para vocês. Agora vamos de Action Comics número 1045 e 1046 com as histórias escritas por Philip Kennedy Johnson, que vem fazendo um trabalho realmente interessante à frente do título do Homem de Aço. Ele parece entender muito bem o Superman, ainda que eu considere esse arco de histórias que envolve o mundo bélico, o Mongu e tal, um tanto longo demais, mas ainda assim é interessante ver como ele faz uma abordagem, né, do Homem de Aço, mostrando, né, o exemplo de esperança, de perseverança que ele acaba transmitindo para as pessoas que estão ali ao seu redor. No caso, ele inicia uma revolta como um líder, né, para depor o Mongu, né, que está ali simplesmente dominando o mundo bélico com vários e vários reféns. O que também é interessante, além dessa imagem de esperança, né, que é muito bem feita por parte do Philip Kennedy Johnson, é o fato do Superman reconhecer quando ele está errado. Então, ainda que ele seja um super-homem, ele não é exatamente infalível. E dentro do mundo bélico, ele está sem poderes. Então, você vê um Superman que precisa utilizar algo além da força bruta, a sua inteligência, a estratégia, para realmente conseguir causar essa revolta, né, e bater de frente com o Mongu. E isso é realmente bem trabalhado pelo roteirista. Então nós temos ali a formação de diversas equipes, uma que vai proteger isso, a outra que vai entrar em outro fronte, e o Superman ele vai participar de um grande teste para ver se consegue obter o fogo de Ogrum, se eu não me engano, que é um poder que vai poder fazer uma paridade de armas ali, né, com o Mongu, que obviamente é um cara bem poderoso, ainda mais considerando que o Superman está sem poderes. E essa questão do Superman de mudar de opinião, tal, rever algumas coisas, eu achei interessante porque o Superman sempre tenta fazer as coisas de uma forma mais pacífica, sem causar muitos danos, né? Só que o pessoal chega para ele, não, Superman, peraí, cara, nós precisamos utilizar tudo que nós temos para salvar as pessoas que estão aqui, né, submissas ao Mongu. Então o Superman ele vê que eventualmente não tem como ser paz e amor, soltar pombinha, o negócio é ir pro cacete, pra porradaria pura. Então realmente eu acho que, ainda que a série ela esteja realmente um pouco longa, é um trabalho muito legal, uma das melhores histórias do Superman aí dos últimos tempos. Então é
isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Se for fazer essas comprinhas, façam aqui pelos links do canal Central HQs. Um abraço para todos e fui!